Muito bem, amada igreja. Nesta manhã, então, hoje nós vamos ter um assunto do dia hoje. Eu vou pregar pela manhã uma parte da mensagem e à noite outra parte da mensagem. Que o Senhor, eu não sei porquê, Ele gosta de me dar as mensagens assim às 4 da manhã. Então, né? E aí, às 4 da manhã, de sexta para sábado, estava eu lá anotando. Aí hoje, às 6, eu já comecei a dividir para organizar, porque é assim que Deus faz comigo. Cada um com seu cada um. Hoje nós vamos falar, nosso assunto do dia é um assunto que está totalmente fora de moda. Vamos falar sobre uma coisa chamada pureza. Abra sua Bíblia, no Salmo de número 1, Salmo 1. Mas hoje eu estou usando, irmã, só para contrariar a revista corrigida. Pois é, desculpa, irmã. Logo hoje que você está com a NVT na mão. Estou usando a revista corrigida. Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou ler só até o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, nos abençoa, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Muito já foi dito sobre este salmo. Eu mesmo já preguei e prego recorrentemente sobre este salmo, porque ele é um salmo que fala muito comigo. E é um salmo que eu já coloquei algumas vezes aqui. Se você quiser pegar o versículo 1 dele e desmontar, você vai encontrar 3 verbos. Você vai encontrar o verbo andar, o verbo parar e o verbo sentar. Olha, o sujeito está andando, ele para e por fim ele está relaxado, já ele senta. Então, o homem, a mulher, a pessoa que serve ao Senhor, que segue o caminho do Senhor, ele segue o caminho do Senhor. Ele não anda no caminho dos ímpios, mas ele anda no caminho reto. Mas o caminho reto no qual nós andamos, assim como aqui a nossa Avenida 22 de Novembro, ela ali embaixo vai cruzar com a Alameda, ela vai cruzar com diversas ruas, com diversas outras... como é que chama aqui esse negócio que vocês... Travessas. O pessoal aqui do Fonseca gosta de travessa. Travessa. Tem várias travessas, tem várias ruas, tem beco, tem a Alameda, tem de tudo. Ou seja... A qualquer momento, você diz assim, eu vou descer a 22 de novembro. A qualquer momento você vai cruzar com um caminho. Cruza ou não cruza? Assim é o caminho reto. O nosso caminho também é assim. A gente cruza, tem cruzamentos. O caminho reto, no caminho reto, teremos cruzamentos com o caminho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, você está descendo a 22, tu desce a 22, não pega nenhuma travessa, não vira para a Alameda, nem para a esquerda, nem para a direita. Não é assim que está escrito lá na palavra do Senhor? Esse é o caminho dele, não te desviarás, nem para a esquerda, nem para a direita. Todos estão acompanhando? Então, ele não anda no caminho errado, ele não pega desvio. Segundo, ele ele já não anda no caminho, não pega desvio. Segundo, mesmo quando ele cruza esses caminhos dos ímpios, ele não para, porque você pode parar no cruzamento. Você parou no cruzamento, aí você começa a olhar aquele caminho, começa a ver, interessante, hein? Interessante aquele caminho ali, tem umas flores bonitas. Ali tem uma praia. E aí a tentação de você sair do teu caminho. Por quê? Parou. Segunda coisa. E depois que você já fica mais à vontade para parar no caminho do ímpio,
Se você para e fica parado ali, sabe o que é que acontece? Você relaxa e, por fim, você se assenta. Quando você vê, você está sentado na roda dos escarnecedores. Isso é o básico desse salmo, é isso que Davi está falando. Então ele está dizendo, primeiro, tem que andar no caminho dos ímpios. Perdão, esquece isso, volta, rebobina. Não anda no caminho dos ímpios, segundo o caminho dos ímpios. Não anda. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua palavra ele medita de dia e de noite. Ou seja, o caminho que a gente deve traçar, deve seguir, é o caminho que já é traçado pelo Senhor. É um caminho de limpeza, pureza e não mistura. Essa semana teve uma treta aí na política nacional, falando sobre validade dos alimentos. Vocês escutaram essa, né? Deu uma brigalhada na internet, olha, o negócio foi esquisito. Não, a validade vai estender a validade dos alimentos, carne podre, pão podre para o povo, que não sei. Ih, deu um problema sério, já foi superado, enfim, mas deu um quiprocó, como diz o povo. Mas a notícia mais bizarra que eu ouvi essa semana, talvez essa você não tenha escutado. Vocês se lembram que há alguns meses, 7 meses atrás, houve umas enchentes terríveis no estado do Rio Grande do Sul. E ali naquelas enchentes terríveis, o Rio Grande do Sul é um estado produtor de carne, de arroz e tantas outras coisas. Carnes que estavam peças inteiras nos frigoríficos do Rio Grande do Sul, enlameadas, sujas. O que você acha que foi o destino dessa carne? Qual deveria, vou reformular, qual deveria ter sido o destino dessa carne? Lixo, enterra, joga fora. Uma carga de 5 milhões, que valia 5 milhões, foi vendida por apenas R$80 mil para uma empresa, e essa empresa disse que ia reprocessar aquela carne para fazer ração animal, ou adubo, ou qualquer coisa que o valha. É possível? Sim, por que não? Foi vendida aquela carne. Sabe o que é que eles fizeram com a carne? Acredite, lavaram a carne, embalaram a vácuo, e muita dessa carne veio parar aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, embalada a vácuo. Descobriram a fraude essa semana. Vocês têm noção disso? Você comeria essa carne se você soubesse disso? Você daria para os seus filhos? Porque ali está todo tipo de imundície, todo tipo de impureza. Agora que você se revoltou com a questão da imundície, da impureza, da maldade dos homens, você pode ter uma noção do que Deus sente com relação ao pecado. O Senhor, poucas coisas na Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor odeia, mas o pecado é uma delas. Deus odeia, abomina o pecado. E por isso, a pureza, a purificação, é o plano de Deus para nós. O objetivo de Deus para nós é que nós sejamos purificados. Tanto é que pelo menos 2 vezes na Bíblia, primeiro em Levítico capítulo 20, versículo 7, e depois em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 15, você vai ler a mesma coisa. Sede santos, porque eu sou santo. Santo, separado, puro. Vida cristã não é brincadeira. Vida cristã é papo sério. Vida cristã, o caminho, por isso que eu comecei por esse salmo, ele é um caminho que deve ser trabalhado em pureza e para a purificação. Ou como diz Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito.
e não vai anoitecendo, deve ir clareando a nossa vida. A falta de pureza, a Bíblia nos mostra vez após outra que a falta de pureza é um problema sério para o homem, e Deus não leva levemente. Tem gente por aí que acha que Deus é aquele velhinho bonzinho, barbudinho, que passa a mãozinha na sua cabeça, ai, tadinho do bebê, está sofrendo. Tá... Não é isso não, meus irmãos, Deus leva muito a sério. A falta de pureza leva a consequências graves na Bíblia. Por exemplo, no tempo de Noé, a impureza não era a exceção, a impureza era a regra. Diz ali no capítulo 6 de Gênesis que toda a imaginação do homem era continuamente má. Ou seja, o homem, o ser humano, só pensava o que não prestava. E ali Deus ainda consegue escolher Moisés, tira Moisés com a sua família, Noé. Tira Noé com a sua família. Tempos depois, já depois de Noé, já depois dos patriarcas, já Abraão vivo, 2 cidades chamam a atenção do Senhor. Como é o nome delas? O que aconteceu lá? Foram purificadas pelo fogo. O fogo de Deus veio e arrasou com Sodoma e Gomorra. Então vejam, primeiramente, a pureza é plano de Deus para nós. Todos estão acompanhando? Sede santos, porque eu sou santo. Vimos aqui que há um caminho puro e que temos que ter cuidado para não enveredar pelo caminho impuro. Vimos que temos que ter cuidado para não parar no caminho impuro, dar aquela olhada e de repente dar só aquela voltinha ali. Não, eu vou parar ali rapidinho e volto. Não volta. No fim das contas, você vai acabar sentando e ficando ali na roda dos escarnecedores. Vimos que Deus não leva levemente a coisa da falta de pureza, a falta de santidade. Deus leva a sério, tanto que Ele acabou com toda a biodiversidade do mundo, no caso de Noé, no dilúvio. E depois, quando tinha 2 cidades também daquela forma, Ele foi lá e arrasou com Sodoma e com Gomorra. E como eu falei, a pureza é plano de Deus para nós, mas então o que a gente faz, meus irmãos? Ah, já sei, pastor. É só a gente fazer como toda criança faz. Criança pronta, está aprontando. Aí você diz assim, eu vou te botar de castigo. Não, papai, eu não vou fazer mais. Tu acredita? Fala sério, você que tem criança, você acredita nisso? Não vou fazer mais. Tu virou as costas, já está aprontando de novo. Daqui a 10 minutos já esqueceu, já está fazendo de novo. Qual é o meu ponto aqui de acusar as crianças agora? É mostrar para vocês que o pecado está em nós, ele é inato, ele nasce com a gente. Como diz, vou colocar isso em termos bíblicos, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Está claro isso também? Então a coisa já nasce com a gente, a nossa inclinação é naturalmente para o pecado. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que não presta, ela já vem de fábrica sabendo fazer. Agora, para ensinar a criança a fazer o que é certo, você ensina uma vez só, não é isso? Ó, filho, não faz isso, tá bom? E nunca mais ela... Não, Juliana? Ah, Juliana, você tem 3 filhos, não é assim. Tem que falar mais de uma vez. Tem que falar mais de 2 vezes, tem que falar 1000 vezes, tem que esquentar o lombo, tem, é assim que acontece. Lá em casa, de vez em quando, eu perguntava para a Heleninha assim, filha, você está com frio? Ela parava na hora. Aí uma vez eu estava na casa de uns amigos, né, a criança aprontando, fazendo, e eu só falei baixinho perto dela assim, você está com frio? Parou, foi para outro lugar. Aí a amiga olhou assim para mim, não entendi, está com frio, dezembro? Ela sabe que a resposta é, eu vou te esquentar. Aí ela, ó, quietinha, fica na dela. Então você precisa ensinar a criança, instrui, isso é bíblico, instrui o menino no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele.
está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Guarda aí, Juliana, Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas assim como nós, pais, olhamos para os nossos filhos e vemos, evidentemente, a cópia xerox da gente, que a gente também fazia, a gente também aprontava, e não me obriguem a falar do que eu aprontava, porque eu nego. Então você estava lá aprontando e hoje você está corrigindo o aprontador. E às vezes a gente se pega rindo e dizendo, caramba, mas é igualzinho, como é que pode um negócio desse, não? Impressionante. É o pecado que habita em nós. A gente tem que ensinar o caminho certo. Da mesma forma que eu sei que a minha filha não vai aprender a fazer o que é certo, a andar no caminho certo sozinha, Deus sabe também, essa é a boa notícia. O Senhor sabe, Ele não apenas exige, sede santos como eu sou santo. A resposta lógica seria, Senhor, desculpa, mas é impossível. Eu já nasci em pecado. Não tem como. Por isso, Deus não apenas exige pureza de nós, mas Ele se compromete, porque Ele sabe que é impossível para nós alcançarmos o grau de pureza que Ele requer, que se chama santidade. Olha como Deus é bom. O Senhor é o primeiro agente para nos purificar. Nessa manhã eu vou falar sobre o agir de Deus na nossa purificação, e agora à noite eu vou falar sobre a nossa parte na purificação, na santificação. Vamos falar sobre, então, o agir de Deus. A santificação, a purificação, ela é uma obra dele. A purificação, a santificação é uma obra de Deus. Os irmãos creem nisso? Mas ela é uma responsabilidade nossa. É uma obra de Deus, que só Deus poderia purificar. Vocês compreendem isso? Sem Ele, ninguém poderia ser salvo, sem a obra de Jesus na cruz. Mas ela também é uma responsabilidade nossa. Ele separou, vou contar aqui brevemente, Ele separou, santificou, primeiramente um povo para si, em Abraão. Tinha a menor condição de ter povo, não ia sair daquele mato, não saía coelho. Abraão com 75 anos, Abrão, com 75 anos, Sarai com 65, ela infértil, ele sem pai, e ele pensando, poxa, tudo que eu tenho eu vou deixar para o meu servo lá de Damasco, Damasceno Eliezer. Quando Deus aparece e diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ali começa a grande aventura da fé. Ali começa Deus a separar, fazer algo diferente, algo purificado. Ele chama Abraão e separa um povo para si. E aquele povo cresce, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó os 12 patriarcas vão para o Egito, crescem, saem, o que entraram cerca de 70 e poucas pessoas no Egito, 430 anos depois vão sair 6.000 homens de pé, divididos em 12 tribos, em 12 clãs. E ele leva aquela turma toda pelo deserto, tira o seu povo do Egito para uma terra que ele havia prometido ao seu ancestral. Mas ele não queria apenas um povo, ele queria um povo que fosse santo. Ele mostrou grandes obras no Egito, grandes atos de poder, e humilhou 10 divindades no Egito, sendo a última delas o próprio faraó, que era visto como um dos próprios deuses. E ele leva o seu povo para fora do Egito. E no caminho ele dá a lei, e na lei ele explica, já começa a explicar sobre santificação, sobre santidade. Aliás, está na lei, sede santos porque eu sou santo, acabei de dizer que está lá em Levítico. E o Senhor Deus, ele já vai dizer o seguinte, olha, o relacionamento de vocês não vai ser de qualquer jeito que vai ser feito, não. Vocês vão fazer um tabernáculo. Vocês vão me fazer
tais e tais e tais ornamentos. Ele dá as ordens diretas do tipo de ornamento que vai entrar no tabernáculo, o tipo de cobertura que vai ter no tabernáculo, o tipo de madeira que se vai usar no tabernáculo, a forma como o tabernáculo vai ser montado e desmontado. Dentro do tabernáculo vai ter aquilo que vai ser a referência da própria presença de Deus, que é a Arca da Aliança, que ficava lá no Santo dos Santos, escondido dos olhos do povo. E ali dentro havia incenso, um altar de incenso, e ali dentro havia um Hanukkah, que simbolizava a luz perene diante de Deus. Aquela luz nunca poderia se apagar. 2 vezes por dia era oferecido incenso. Aí você tinha a bacia, você tinha o altar, você tinha altar de bronze, a própria arca. Tudo isso foi feito por mãos humanas de gente pecadora. E Deus ainda fala o seguinte: eu vou pegar uma tribo aqui de vocês, a tribo de Levi. Esses aqui, eles vão ser usados para o serviço sacerdotal, para o serviço de ministrar. Dentro da tribo de Levi, os filhos de Arão serão os sacerdotes. E só dos filhos de Arão é que vai sair aquele que será o sumo sacerdote. Aí o sacerdote acordava de manhã, tomava aquele banho, metia uma roupa qualquer, ou levantava com a mesma roupa, ia lá servir no tabernáculo. Era assim, meu irmão? E tirava a roupa dele. Ele tinha as roupas civis dele, por assim dizer, e ele se lavava e tinha todo um ritual. E depois ele se vestia, e a própria veste dele era uma veste consagrada. Tudo ali foi santificado antes de entrar no serviço do Senhor. O tabernáculo foi santificado, a bacia foi santificada, o altar foi santificado, o altar do incenso foi santificado, a Arca da Aliança, os levitas, Arão, tudo foi demonstrado de maneira bem clara: isso aqui é meu, isso pertence a mim, ao Senhor. Não é nada mais, nada menos do que isso que Deus deseja da tua vida e da minha vida. Nós somos feitos reino e sacerdócio real. Por isso nós temos a obrigação, como eu disse, de nos purificar e buscar a santificação, inclusive sem a qual ninguém verá a Deus. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo com tudo isso que eu acabei de falar do tabernáculo, o povo de Deus, infelizmente, como eu dizia, nós somos homens carnais, e infelizmente, muitas vezes a gente é tentado pelo mal e acaba caindo. Gente muito boa caiu. O rei Davi: achei em Davi um homem segundo o meu coração. E veja lá o que Davi fez com o marido de Batseba. Você tinha o sacerdote Eli, que era o chefão da adoração no tempo em que Samuel nasceu. E o sacerdote Eli tinha 2 filhos. E os filhos não estavam nem aí para a oferta do Senhor. Não estavam nem aí para o culto ao Senhor. E você vai encontrar lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, um profeta de apenas 4 capítulos, só bronca. E a primeira bronca, logo no capítulo 1, o Senhor já dá bronca justamente no pessoal que deveria ser o mais puro, os sacerdotes. Ai de vós, sacerdotes, não levam a sério a mesa do Senhor, não levam a sério o altar no Senhor, e ainda perguntam: em que te temos ofendido? E o Senhor responde: vocês têm me ofendido no quê? Vocês sabem que tem que apresentar no meu altar o animal puro, sem mancha, sem mácula, e tem apresentado regularmente no altar do Senhor o animal manco, cego, coxo e até roubado. Está escrito lá em Malaquias, no capítulo 1, você pode procurar depois. Animal cego, manco, coxo, roubado. E Deus ainda diz: faz o seguinte então, não me apresenta não,
apresenta ao teu governador, vê se ele vai se agradar de você. Se o governador, que é um homem como nós, não se agradaria, não receberia essa maravilhosa dádiva de um animal todo ruim, você vai apresentar isso onde? No altar do Senhor? Veja, não estavam se purificando, embora conhecessem a lei, e a lei valia para todos. A lei para os sacerdotes era tinha um pouco mais de rigor, sim, um pouco mais, né, de responsabilidade, um pouco mais de purificação, tinha. Mas a ordem era para todos, todo o povo. Primeiro, todo homem, todo macho nascido em tua casa terá um sinal. Lembra disso? A circuncisão. Portanto, todo homem que nascesse, ao 8º dia seria circuncidado, e aquilo já seria um sinal. Esse aqui é santo para o Senhor. Ele pertence ao Senhor. O povo de Israel não chegava aqui assim, no McDonald's, e dizia assim: me dá um cheeseburger aí. Não. O alimento do povo de Israel era diferenciado. Tinha regras alimentares. Você não vai comer o animal que tiver você só pode comer o animal que tiver a unha fendida, como o touro, a vaca, o boi. Se ele tiver a unha fendida e não ruminar, só o que tiver a unha fendida e ruminar. Se ele tiver a unha fendida como o porco, mas não ruminar, não come. Então, o judeu não come até hoje o porco. Da água, o que o judeu podia comer? Está lá na lei do Senhor. Vocês só vão poder se alimentar da água, daquilo que tiver escamas, peixe com escama. Peixe com couro, judeu não come. Enguia, judeu não come. Camarão, judeu não come. Prejuízo lá para eles. A lagosta, que a gente vai para o Nordeste e fica, delícia de lagosta. O judeu não sabe nem o gosto que tem até hoje. E eu falei a história do cheeseburger agora, que eu vejo aquele canal Israel com a Aline, e tem uma regra lá no Antigo Testamento que diz: não cozerás o bezerro no leite da sua própria mãe. Então, para não incorrer nesse erro, não se mistura em Israel até hoje carne com leite. Portanto, você não vai encontrar cheeseburger em Israel. A Aline falou: aqui no shopping você vai ter isso, mas olha, aqui você não vai ter cheeseburger, porque não se bota queijo, que é derivado do leite, sobre o hambúrguer, que é derivado da própria carne, justamente para cumprir aquilo que está em Levítico. Veja, era um povo separado, até na questão da sua alimentação. O descanso deles era diferenciado, todo mundo ralava de sol a sol, todos os povos, mas o povo de Israel era proibido. O Senhor dizia: olha, vocês vão tirar o sábado para o santificar, santifica o sábado em adoração ao Senhor. Deus ainda deu essa dádiva de dar um dia para adoração. O dia a dia do judeu era diferente, a dieta era diferente, a circuncisão era uma marca dessa diferença, era um povo separado. Por diversas vezes o Senhor mostrou que está comprometido com a purificação do seu povo. Veja, a própria lei prova isso. Vocês querem ver como o Senhor mostra que Ele está comprometido com a sua purificação? Vamos nos lembrar do que aconteceu em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as vestes do seu manto, ou o seu séquito, enchiam o templo. E eu dizia: ai de mim que vou perecendo, pois meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E ele disse o quê? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías teve aquela visão no capítulo 6, ele percebe a sua impureza, que talvez até ali ele não tivesse noção. E a visão continua, e vem um anjo, e diante do altar do Senhor havia brasa. E o anjo não chega lá e mete a mãozona dele na brasa, não, ele pega uma tenaz, com aquela tenaz ele retira uma brasa, e aí sim ele pega a brasa, não mete a mão no altar do Senhor.
Ele pega aquela brasa fumegante do altar do Senhor e toca na boca do profeta Isaías. E diz para ele: pronto, o teu pecado está purificado. Você está livre do seu pecado. O Senhor, mostrando nessa visão a Isaías que era necessária uma purificação. Ele confessa: eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor, por intermédio do seu anjo, purifica os lábios do profeta. E aí então, depois de purificado, o profeta ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Se Deus fizesse essa pergunta hoje nessa igreja, ia ser um silêncio, ficar todo mundo assim, um olhando para o outro: quem será que vai? Mas Isaías tinha os seus lábios purificados, e agora, perdoado o seu pecado, ele se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele vai. Por quê? Porque foi purificado pelo Senhor. O Senhor tem parte na nossa purificação. O Senhor tem compromisso com a nossa purificação, meus irmãos. Ele faz tudo o que é necessário para nos tornar puros e santos diante dele. Deus seja louvado. Falei de Malaquias. Vou pedir para a irmã colocar aí, Malaquias capítulo 3. Porque eu falei para vocês que lá em Malaquias tinha muita bronca. Muita bronca. E a primeira delas já foi logo onde? Nos sacerdotes e nos levitas. Mas olha o que ele vai dizer em Malaquias capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. E assentar-se-á, quem é que se assentará? Deus, o Senhor. Ele assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Verso 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Volta o versículo 3, por favor. Está lá: o Senhor se assentará como ourives purificando a prata. Você sabe como é que o ourives purifica a prata? É no calor. No calor, ali. Vai esquentando, 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 e vai tirando as impurezas. E aí tem uma história que contam sobre 3 senhoras que foram justamente tentar entender esse versículo e foram até o ourives. E o viram trabalhar e fazer isso. E elas entenderam. Mas elas, ainda faltava uma questão, e elas perguntaram a eles: tudo bem, seu ourives, mas como é que o Senhor sabe que o processo de purificação acabou, que a prata está pura? E a resposta foi: quando eu vejo a minha imagem refletida nela. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor está se assentando como purificador da prata, e Ele quer ver a sua imagem refletida em nós, meus irmãos. O que está faltando para a gente também se envolver de cabeça, cair de cabeça na purificação, na santificação? Em Cristo, Deus fez o máximo pela nossa santificação. Ele nos deu Cristo santo, puro, perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o próprio João Batista, ou como eu pregava, acho que ainda foi no domingo passado, aquele que veio para destruir as obras do diabo. A obra do diabo é tudo que não presta, é pecado, é malícia. As obras do diabo vieram para ser destruídas pelo Senhor. Ele, em Jesus, está nos purificando como a prata. Ele já nos deu o melhor que Ele poderia fazer, o sangue puro de Jesus para nos purificar. Tem um hino nosso que diz assim, né? Purificação no sangue para mim. Como é que é esse pedaço, irmã Bernadette? A poder, você sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim
prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Não, mas estava tentando lembrar o pedaço que diz que há purificação no sangue para mim. Mas, enfim, é o sangue que nos purifica. Ficamos com a ideia, se não lembramos da estrofe. Em Cristo ele fez o máximo, e após a obra do Filho estar completa, ele ainda nos manda o seu Espírito Santo. Olha o sobrenome do Espírito: Santo, puro. Nós nos tornamos aquilo que Paulo vai dizer: somos vasos de barro, mas que contém um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus, a quem nós devemos dar ouvidos e nos purificar. E não fazemos aquilo que o desagrada, entristecendo o Espírito. Não temos parte com o mundo, não temos parte com o caminho do ímpio, não temos parte com roda dos escarnecedores. Nós temos parte com o Espírito Santo. Nós somos purificados pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus, meus irmãos. E esse Espírito Santo que habita em nós, ainda trabalha em nós e nos dá dons espirituais, para que nós possamos fazer a obra de Cristo. As minhas mãos, as suas mãos, são as mãos de Jesus nesse mundo. Os meus pés, os nossos pés, são os pés de Jesus nesse mundo. A obra que o Senhor Jesus está fazendo no mundo hoje é por intermédio da sua igreja, e a igreja do Senhor deverá ser apresentada limpa, pura, ataviada, preparada para o casamento. Não tem desculpa para o crente andar com um pé lá no mundo e o outro aqui. A gente tem que buscar purificação, santificação. Nessa manhã, então, ficamos por aqui, mostrando que o Senhor, Ele tem todo o interesse em que nós sejamos puros, em que nós sejamos santos. E a parte dele Ele fez, e fez com maestria, e fez com precisão, e fez com perfeição, que a gente jamais poderia alcançar. Que nessa manhã saímos daqui com o coração grato por aquilo que Deus já fez pela nossa santificação. À noite, nós vamos falar sobre o outro lado, que é a nossa participação, a nossa parte na nossa purificação, para nos apresentarmos santos diante do Deus Santo. Senhor, Tua palavra foi pregada, confiamos que o Senhor vai usá-la para transformar vidas e corações, para realinhar caminhos, para tirar qualquer pessoa que tenha parado no caminho dos ímpios e novamente voltar a andar no caminho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor.